Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa segunda-feira, dia 8 de janeiro. Como que você está? Aí começou a segunda, esse começo de ano também. E aí, você já trabalhou hoje? Como é que está sendo esse dia para você? Já agradeceu a Deus pelo trabalho que você tem? Nós precisamos ser gratos sempre. Então, sejam bem-vindos aqui e vamos continuar estudando a nossa lição que está recheada de coisas muito importantes para a nossa caminhada com Cristo. Vamos juntos? Depois de uma introdução bonita dessa daí, meus amigos, agora o ano todo, a segunda-feira vai ser abençoada. Amém. Amém. Show de bola, minha amiga. Então, a primeira pergunta que temos para hoje: como Jesus lidou com questões políticas? Eita, poxa, a época dele também era meio complicada, né? Não era mil maravilhas esse assunto, comenta aí. Era difícil, complicado, né? Então, assim, Jesus, ele sempre quis ter a união, né, ali das pessoas. Ele não fazia acepção de pessoas, tanto que nós podemos ver até na questão dos discípulos, quando ele escolheu os discípulos, né? Então, aos olhos das pessoas, Jesus estava fazendo coisas totalmente contrárias, né, politicamente erradas, né? E Jesus, ele veio quebrar paradigmas, ao mesmo tempo que ele queria mostrar para as pessoas que existe algo muito além, né? Então existe um propósito, existe um princípio, que isso precisa ser unificado, porque todos nós somos diferentes, vamos ter opiniões diferentes, mas o princípio e o foco precisa ser o mesmo, né? Precisa ser sólido ali. E é isso que Jesus queria mostrar para as pessoas. Se você puxar aí a lista dos discípulos, olhamos ali uma pessoa que era praticamente, aos olhos dos judeus, alguém que era traidor da nação. Como Mateus, que era cobrador de impostos. Sim. Então ali, ao verem Jesus escolhendo aquela pessoa, com certeza... Eles ficaram em choque, com certeza. Como que Jesus vai escolher uma pessoa que só cobra dos outros, é uma pessoa totalmente errada, né? Mas o mais lindo, a gente vai falar depois ali da lição, o mais impressionante, assim, o mais maravilhoso de pensarmos, é quando as pessoas têm um encontro com Jesus, elas mudam, elas abandonam o pecado e vão viver uma nova vida. E era isso que Jesus queria fazer com todas as pessoas que ele teve esse contato, e principalmente com seus discípulos. Vamos falar de Jesus então? Manda o verso aí que a gente precisa ler hoje. Vamos lá, Luan, vamos lá. Então leia para nós, Luan, João 17, 21. Pra já. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, e também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse verso bíblico fala que todos sejam um. Então, como nós percebemos ali, Jesus queria que os seus discípulos, o seu povo estivesse junto, se unificando. E eu gostaria de finalizar então, como Cristo manteve a unidade e quebrou as barreiras culturais ali naquela região. Jesus, assim, ele chamou os discípulos, ele convocou ali pessoas totalmente diferentes, mas ele tinha um propósito de levar a mensagem dele a todo mundo, a toda a nação, a todas as pessoas. Então, Jesus, assim, ele manteve essa unidade nesse sentido, de propósito, de princípio, né? Então, ele não perdeu o foco da missão dele, do trabalho dele. E muitas vezes nós vemos que as pessoas ali, por N questões, né, questão de egoísmo, por pensar que a opinião delas é mais importante que a do outro, pessoas assim excluem os outros, né? Então Jesus, ele não veio ensinar esse tipo de mensagem. Essa mensagem não era o que Jesus queria passar, de exclusão, de abandonar as pessoas. Você é muito diferente de mim, eu não quero saber de você. E você que é psicóloga, com certeza você vê muitos casos ali de pessoas que se sentem excluídas, que se sentem vazias, e esse sentimento não deve ser nada legal quando você vê as pessoas falando isso no seu consultório, né, online, nas suas consultas. Sim, os atendimentos e até os presenciais. Então nós vemos como isso afeta cognitivamente
às pessoas esse sentimento de se sentir sozinhos, se sentirem excluídos, se sentirem muito diferentes. Então, eu atendo adolescentes que falam isso. Eu não sou igual ao grupo que eu preciso pertencer. Então, eles precisam se sentir aceitos. E muitas vezes, eles abrem mão de princípios do que eles acreditam ser verdadeiros, do que eles acreditam ser corretos, para se enquadrar na realidade do outro, Aí, tá para se vendo? enquadrar no que o outro acredita, no que o outro fala que tem que fazer. Então, nós precisamos ter bastante atenção, porque se você tem um princípio e regra, a gente não pode quebrar isso. Só que por conta de se sentir aceito, por conta de eu preciso pertencer ao outro, o outro precisa aceitar o que eu estou fazendo, então muitas vezes a gente quer entrar na realidade do outro. E aí é que mora o perigo. É, isso mesmo. Então, minha gente, Jesus veio aqui para unir todo mundo, certo? Então, puxando aí os 12, os amiguinhos de Jesus, um era zelote, o outro era cobrador de impostos, ixi, uma salada de fruta. Mas mesmo estando em extremos totalmente diferentes, Jesus, ele conseguiu, no final de tudo, Luciana, unir eles de tal forma que a vida deles dali em diante, depois que se encontraram com Jesus, não foi mais a mesma. Que maravilha, certo? Estudar sobre esse Jesus que está aqui disposto a falar. Estamos falando sobre globalismo e nacionalismo, né? O assunto de hoje. Ele quebrou essas questões culturais para que as pessoas se sentissem acolhidas e experimentassem a verdade do reino do céu, que ele também quer deixar para você. Então, minha gente, eu e a Luciana nos despedimos aqui e nos encontramos no vídeo de amanhã. Fica com Deus e até mais.